aguardar. Aleluias. Aleluias. Glórias sejam dadas ao Senhor. Bendito é o nome do Deus Altíssimo, Santo e Poderoso. Louvado seja Deus eterno por esta noite, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o grande El Shaddai. Aleluias. Esperando as irmãs, os irmãos começarem a entrar para a nossa live de hoje à noite, onde Deus vai falar conosco, vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus, que o nome do Senhor seja sempre exaltado, né, aqui nas lives, que o nome do Senhor seja sempre exaltado, seja sempre engrandecido em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor. Eu louvo ao nome do Senhor por esta oportunidade de engrandecer ao nome do Senhor. Aleluias. Vamos aguardando as irmãs chegarem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aguardar as irmãs chegarem. Pedindo a Deus. Amém, aleluia. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo nenhuma postagem. Espero que vocês estejam me ouvindo. Aleluias. Não estou conseguindo ver os comentários ainda não. Não aparece para mim. Bem, mas hoje é a oportunidade que nós temos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Enquanto as irmãs estão entrando, enquanto elas chegam aqui, vamos estar louvando o nome do Senhor. Aleluias. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Ti. Bendiga o Teu nome, ó Senhor Jesus. Bendiga o Teu nome. Pai amado, Deus querido. Através da Tua luz, através da Tua graça, o Senhor Deus se faz presente aqui neste momento. Eu louvo o nome do Senhor, exalto o nome do Senhor, por estar aqui, ó Pai, falando um pouco mais da Tua palavra, falando um pouco mais de Ti. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia, Senhor, ó Deus, de nós. E que a Tua palavra seja exaltada nesta noite. E que o Teu nome seja sempre glorificado. Aleluias. Eu não estou vendo ainda ninguém ainda chegar. Acho que agora Lígia. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda, querida. A paz do Senhor. Eu vou começar aqui a trazer o louvor. O tema da mensagem já está disponível. A gente vai falar sobre ela. Mas vamos começar a fazer um louvor, adorar o nosso Deus neste momento. Que a presença de Deus, a paz, minha querida, né, seja sentida em nome de Jesus. Vamos louvar ao nome do Senhor neste momento. E que você vai se colocando em espírito de oração também, aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, né, e que você possa receber de Deus também. Existe um rio, Senhor. Que esse rio, nesse momento, possa passar aí onde você está. Esse rio de Deus, esse rio de vida, esse rio de cura, esse rio de transformação, possam chegar aí aonde você está agora e te tocar. Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar no nome de Jesus. Que o rio de Deus traga vida aonde tem algo morto, esquecido na sua vida, em nome de Jesus. O rio de Deus, em nome de Jesus, fluindo aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pois leva. Amém, Vera.
Se alguém puder compartilhar o link lá no grupo, agradeço, que eu não tenho como fazer. Neste lugar, sim, está nesse lugar, está aqui, está aí onde você está. Onde você estiver, você receba esse rio de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Vera. Obrigada, Lígia. Perdão. Existe um rio, Senhor. E Ele está passando aí, onde você está. Fui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar. Ele está passando aí, na tua casa, onde você está. Vai transformar, vai sim, vai ser transformado em nome de Jesus. Leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. És uma fonte, Senhor. Aleluias. Aleluias. O beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja Deus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja Deus, Ele é a fonte. E hoje nós vamos falar exatamente sobre águas, sobre mergulhar. Senhor, ó Deus, Pai, eu venho nesta hora entregar esta live, Senhor, nas tuas mãos. Dizer que o Senhor, ó Deus, Pai, tem total liberdade em nosso meio. Abençoa minhas irmãs e irmãos que estão vendo agora, nesta hora, esta live, e aqueles ainda que irão ver. Que o Senhor Deus os abençoe, que as suas águas purificadoras, águas de vida, jorrem, Senhor, em cada lar, em cada vida aqui representada. Que o Senhor Deus toque, Senhor, ó Deus. E, Pai, amado Deus querido, aquilo que está morto em alguma área, Senhor, que com as tuas águas purificadoras na vida de cada um dos meus irmãos, possa vir a ressuscitar, a trazer vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus, ó Pai, receba a nossa adoração, receba essa live, Senhor, ó Deus, para honrar e engrandecer o teu nome. Abençoa, fica no nosso meio, apresento cada coração, cada vida, Senhor, que está aqui e aquelas ainda que irão ver. Que o Senhor esteja no meio de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pai amado, Deus querido, hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido de Ezequiel 47, do versículo de 1 a 2.
todos, é um versículo, é uma passagem da palavra da Bíblia que todo mundo conhece. E eu coloquei como tema: os que buscam mais de Deus conseguem mergulhar no seu sobrenatural. Amém? Então eu vou fazer a leitura da mente desta palavra. Eliette, Gorete, todas sejam bem-vindas em nome de Jesus, paz do Senhor. E o capítulo, né, de Ezequiel 47 diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo numa mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem do vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Aí haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedim até En-Egraim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Aleluias, glórias ao Senhor. Então, vamos falar sobre as águas, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, possa estar falando aos nossos corações, né, de cada um que está aqui. Falar de água, né, os que buscam a Deus. E nessa passagem do profeta Ezequiel, ele fala, né, dessa passagem que acabamos de ouvir, dessa condução, né, que ele é conduzido, né, a entrar, né, nessa água. E a água na Bíblia, né, a água na Bíblia ela tem várias funções, né, ela principalmente era usada no tabernáculo, né, tanto para a limpeza do próprio tabernáculo, né, física, né, nesse sentido aí simbólico, quanto na investidura também do sacerdócio, né? Os sacerdotes eles eram lavados, né, com a água simbolicamente, né, expergia-se essa água lá, essa água purificadora de pecado. E sobre os levitas também. Então essa água ela representa, né, a água que está sendo falada aqui em Ezequiel, todo mundo já sabe, é uma água que representa a água da vida. Essa água da vida que procede de Deus, procede do trono de Deus e do Cordeiro. O Messias, né? Ele é o templo, ele é a porta para a gente estar usufruindo dessa água purificadora, dessa água que vem, né, da vida, que vem direto de Deus. E o texto, né, de Ezequiel, para os dias de hoje, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Nós temos vivido dias muito difíceis, né, em todo o mundo. E nós temos visto a necessidade, todo mundo fala, a pandemia serviu para a gente se aproximar de Deus. Esse texto fala exatamente isso. O que Deus colocou no meu coração, a necessidade de que vocês precisam, né, em conhecer melhor ao Senhor e que vocês precisam mergulhar mais em mim, mergulhar, se aprofundar em conhecer mais a Deus. E esse texto de Ezequiel, ele traz exatamente a experiência que ele teve
para passar por esse rio. E eu vejo isso como estágios que o Ezequiel foi sendo levado a passar. Né? Então, ao longo, e a gente passa por vários estágios, né, também ao longo da vida cristã. Nós estamos passando, Senhor, ó Deus, por vários estágios. Nós temos momentos com Deus em várias, né, etapas. Bem-vinda, Maria Ananias, Miriam Fonseca, a paz do Senhor, minhas irmãs. Então, e Deus, Ele tem a medida certa e o tempo certo para cada estágio da vida que nós estamos passando na vida cristã. Deus deseja, né, é desejo de Deus, que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós conheçamos Ele melhor. O desejo de Deus é que saiamos da superficialidade e mergulhemos, né, possamos mergulhar, perdão, no sobrenatural do Deus. Eu só posso conhecer mais a Deus, eu só posso vislumbrar, né, os segredos de Deus, o que Deus quer me passar. Eu não consigo vislumbrar isso na superficialidade. E é isso que Deus está trazendo, colocou no meu coração de trazer essa palavra para a nossa reflexão desta noite, é de que nós precisamos, e é tempo, né, o mais rápido possível, da gente realmente buscar, trilhar exatamente em conhecer o Senhor, em caminhar em direção a Ele, e que nós possamos exatamente fazer como o profeta Ezequiel fez, é o caminhar. E ele foi conduzido a isso. Então, vamos começar a analisar alguns versículos. Eu vou analisar os 2 primeiros versículos, que são o versículo 3 e o versículo 4, que eu trago para a nossa reflexão nesse momento. O versículo 3 diz assim: mediu, né, o homem que estava conduzindo o profeta, levou-lhe para fora, né, e mediu 500 metros. E ele diz, relata aqui na minha Bíblia, e me fez passar pela água que me dava nos tornozelos. E mais em seguida, esse homem mediu mais 500 metros e essa água já estava no joelho. Então aqui eu vou dividir a nossa reflexão dessa noite em 3 estágios. E nesse momento, nesses versículos 3 e 4, nós estaríamos no primeiro estágio, essas águas no tornozelos e joelhos. Então são águas rasas, né? É quando a água no tornozelo é aquela água quando a gente coloca, né, o nosso pé. E como que a gente coloca o nosso pé na água? Isto é, aqui simbolicamente está dizendo quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, a nossa jornada, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós buscamos, quando nós aceitamos a Cristo, levantamos as mãos e é Deus na minha vida. Amém. Então esse é o início, então você está dando os primeiros passos. Não se tem muito conhecimento ainda, estamos aprendendo, estamos buscando, estamos aprendendo a como buscar Deus melhor. Então é assim, é o primeiro amor, é o primeiro estágio, aquele primeiro momento. Então nós estamos nos alimentando ainda, né, do início ali da palavra de Deus, mas aquela coisa, como eu lembrei muito do apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 3, do versículo 2, nós somos que nem crianças nesse primeiro estágio, né? Águas no tornozelo, águas rasas, né? Ali, você está na margem, né? Águas rasas, você está na margem, a paz do Senhor, Geseli, amém. Você está na água rasa, tem outras pessoas junto com você, ele está ali, né? No meio, no iníciozinho. Então somos como crianças, nós estamos aprendendo, nós estamos no processo de conhecer ao Senhor. E isso é o correto, a gente aprender, né? E em 1 Coríntios 3:2, ele fala exatamente desse alimento, ele fala para o povo de Corinto, eu estou te dando um alimento que não é sólido, ele ainda é tipo um leite, uma coisa bem suave, leve, quer dizer, nós estamos ainda aprendendo a conhecer o Senhor, e aí a gente vai ali já com a água no tornozelo, a gente caminhou um pouquinho, nós fomos com a água, agora já está com a água no joelho, todo um processo inicial de mergulhar, de primeiro amor, né? Então assim, o coração está ali voltado para conhecer mais de Deus. E quando ele fala, né, Paulo fala dessa questão de novo de criança, né, que você está dando, não estou dando leite sólido, mas estou dando leite de criança. Boa noite, a paz da Silene. Estou dando uma comidinha, né, assim como criança, uma papinha, uma coisa nova. E assim, a criança é um simbolismo de pureza, a criança é um simbolismo que, como você falou, ela é uma folha em branco. Né? Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, nós nos batizamos, nós nos tornamos novas criaturas. É como nós viéssemos realmente como uma folha em branco, que passado ficou para trás. E agora você está deixando a sua vida nas mãos do Senhor, então Ele vai te conduzir, Ele vai te apresentar, Ele vai conduzir você aonde você deve chegar e quem você deve ser.
Então, criança remete a isso, a essa inocência. Jesus falou mesmo, vinde a mim as criancinhas. Então, no início que nós estávamos, realmente é como criança. A gente aprender, né, que nós possamos ser assim, quando a gente vai aprender as coisas do Senhor, que nós possamos também ser como criança, coração aberto, né, que elas se jogam, elas se lançam sem questionar, e elas estão ali sedentas. E essa sede que Deus está falando que está faltando na vida da gente. Cadê essa sede? Cadê esse se jogar? Cadê essa inocência, essa inspiração de uma criança para buscar mais a Deus, para ter mais intimidade com o Senhor? Porque assim, é assim que nós vamos crescendo espiritualmente, quando a gente busca, quando a gente se lança, né, e a gente não fica reticente. Né? Quando a gente fica muito adulto, a gente fica muito reticente com muitas coisas. Ah, tem que ser do meu jeito, ah, não é assim, pô, não tá legal. E aqui não, águas rasas, você está começando, ó, início, primeiro amor, sejamos como crianças. Acho que muitos de nós precisamos voltar a ser como crianças, a lembrar como éramos, né? Na expectativa, nossa, eu aprendi uma coisa nova hoje na escola, que legal. E assim a gente também tem que ter expectativa. Olha, o Espírito falou comigo hoje, eu li aqui na palavra, ele se revelou para mim e tal coisa. A gente tem que ter essa ânsia, essa expectativa como criança. Ser assim, de Deus, me dá mais, eu quero mais, eu tenho sede de ti, eu preciso aprender de ti. Então, essa formalidade que a gente, às vezes, a gente vai vivendo a nossa caminhada cristã e a gente perde um pouco dessa curiosidade, nessa inocência de ser criança. Mas para a gente estar. E Deus vai conduzindo a gente para que a gente passe de estágio. A gente começa assim, mas o que eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, a gente não vai ficar nesse estágio da água no tornozelo e nem no joelho. Mas eu só quero enfatizar que nós possamos ter essa mesma pureza das crianças, de querer mais, de aprender mais. Essa pureza, essa criança, essa singeleza de aprender, essa admiração por Deus, essa admiração de ler a palavra e Deus falar, essa euforia a gente tem que carregar para o resto da nossa vida. Mas como maturidade espiritual, a gente não pode ser criança o tempo todo na sua caminhada cristã. Você está nesse primeiro estágio, no estágio, né, ali das águas no tornozelo, nas águas do joelho. Deus quer que você mergulhe mais, Deus quer que eu mergulhe mais, e assim a gente vai conhecendo melhor ao Senhor. Porque Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas para se relacionar comigo e com você, os dois, né, as duas pessoas têm que ter esse relacionamento. Então começa aí. Então, nessas águas, quando o profeta Ezequiel começou a ser conduzido por esse homem, então andou essa água no tornozelo, água no joelho, ele não teve medo, não tenha medo de mergulhar. É preciso ter fé para ver milagres e para conhecer mais de Deus. É preciso ter fé. É preciso ter esse entusiasmo, é preciso ter esse coração de criança sedento, aquele primeiro amor. Ai, que bom estar com Deus, é isso. A gente vai carregar esse entusiasmo, essa esperança, esse amor para toda a nossa caminhada cristã. O que nós não podemos ficar paralisados, estáticos, ali no mesmo lugar. Será que você está com a água ainda nos tornozelos e nos joelhos, meus irmãos, minha amada irmã, meu amado irmão? Será que você ainda está nesse processo? Não, Deus quer amadurecimento, Deus quer que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente, que a gente seja transformado pela verdade que Ele traz, que Ele trouxe na palavra, que Ele trouxe em Cristo Jesus. Então, eu lembrei aqui de 2 versículos que é nesse estágio que a gente começa a conhecer a Deus. Como eu vou conhecer mais de Deus? Buscando a Deus e buscando aonde? Na sua palavra. Eu lembrei em Mateus 11, no versículo 29, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender através de Jesus, através dos exemplos de Jesus, aprender através das suas parábolas, aprender através da palavra, de tudo aquilo que ele fez quando ele andou aqui durante lá os seus 33 anos, ele viveu 3 anos do seu ministério e Jesus nos deixou lições preciosas para nós usarmos na nossa vida. Como é que eu conheço melhor ao meu Deus? Quando eu mergulho na palavra. Então, aprendei de mim. Da onde eu vou aprender? Aonde está mostrando isso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus é para vir transformando a vida da gente. A palavra de Deus é que vai trazer as verdades de Deus para a nossa vida. E eu lembrei também em Jeremias 33:3, que clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como é que Deus vai dizer para mim coisas ocultas? Para mim e para você?
vai me responder e vai ainda me anunciar coisas ocultas, se eu estou ali ainda na margem, se eu estou só ali ainda parado, estática, nesse lugar, água no tornozelo e água no joelho. Não, eu preciso mergulhar mais. E é assim que eu vou, Senhor, eu quero te conhecer mais. Então clame a mim, vinde a mim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo, siga o meu exemplo. Olhe para o que eu deixei, olha a verdade da palavra. Então, clame a mim que eu vou te responder. Aqueles que estão buscando ao Senhor, ouvem a voz do Senhor, sabe? E estão atentos para aquilo que ele pode trazer como verdade. Quantas vezes a gente pode estar lendo uma palavra e aí te starta assim na mente, meu Deus, como eu não... Olha que revelação da palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque você está buscando essa revelação. Então Deus te mostra uma outra verdade. Nossa, que lindo, isso já aconteceu comigo, né? Isso acontece comigo. Então assim, eu olho assim, nossa, mas isso aqui é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou buscando, e você também, meu irmão, minha irmã, temos que buscar, aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus. Então é tempo de clamar. É o que Deus já colocou no meu coração, aqueles que mergulham, aqueles que buscam. Por quê? Porque é tempo de clamar. Clame a Deus a tempo e fora de tempo. É tempo de conhecer mais a Deus. É tempo de você se dedicar um pouco mais ao Senhor. É um tempo de você ficar no seu quarto. É um tempo de você orar. É um tempo de você buscar na palavra, aprender na palavra de Deus. É o tempo da gente renunciar às nossas vontades. É tempo, né, da gente ir se despindo a cada dia mais. Digamos, me veio muito assim na cabeça agora, que até antes, né, meditando aqui na palavra, digamos que Ezequiel estava vestido, aparamentado todo de terno, gravata, tudo certinho, de sapato, e o homem pediu para ele entrar. Então, água no tornozelo, água no joelho, e ele foi entrando com aquela roupa, ele conseguia andar. Mas é claro que essa roupa vai ficar pesada, não vai ficar pesada? Tu tá entrando na água, tá tudo de terno, gravata, sapato, meia, tudo. E é assim, minhas amadas irmãs, quanto mais a gente vai mergulhando, aquilo que nos vestia, aquilo que estava ali conosco, né, que a gente carregando essa bagagem, essa roupa, essa roupagem velha, ela não cabe mais. Deu para entender? Ela não está cabendo mais. Ele vai ter que começar o quê? Vai tirar o terno, vai tirar um sapato. Você tem que começar a se despir. Quando você clama para Deus e você começa a mergulhar no Senhor, aquilo que você traz como sua bagagem, aquilo que você traz como seu entendimento, já foi. Você agora tem que viver através do entendimento da palavra de Deus. Por exemplo, o que me fez refletir muito nessa palavra, eu lembrei de Jesus no deserto. Jesus, depois de saber que ele era filho amado do Senhor, quando no batismo apareceu a pomba, falou, né, que esse é o meu filho amado, que muito, né, eu me comprazo, e depois o Espírito Santo levou ele para ficar no deserto. E é nesse deserto aí que Jesus ficou, né, esses 40 dias, se despindo, aprendendo com o Espírito Santo, tendo comunhão com Deus. Nesses 40, é isso aqui, ó, o mergulhar. E Jesus mergulhou no deserto. Ele foi instruído pelo Espírito Santo, ele teve esse contato com o pai dele, e você vê que ele mantém esse contato com o pai, ele sempre estava no meio de todo mundo, mas volta e meia você vê que Jesus depois ele se afastava dos discípulos e se isolava para poder falar com o pai. Ele aprendeu isso aonde? No deserto, nos 40 dias. E nós? Qual é o tempo que você tem se dedicado a mergulhar no Senhor, a andar nessas águas, a deixar um tempo para que Deus te ensine, para que Deus te instrua, para que Deus te oriente o caminho que você deve andar, com as coisas que você deve fazer? Essa comunhão, esse relacionamento, ele é essencial para a vida do cristão. Então, assim, eu só posso ter relacionamento com quem eu conheço. 40 dias, Jesus ficou no deserto. E nós temos a nossa caminhada cristã, nós temos a nossa vida diária, que nós podemos também conhecer mais a Deus se nós buscarmos de todo o coração, de estar sempre ali meditando na sua palavra, de estar sempre ali orando ao Senhor, louvando ao Senhor. Então a gente precisa se despir, porque nós somos novas criaturas. Então é tempo mesmo da gente estar se dedicando ao Senhor. O segundo estágio, a água já está agora na cintura, né? Nós vimos a água no tornozelo, a fase inicial, a água também no joelho,
e mediu mais 500 metros e me fez passar pela água e agora me dava pela cintura. Você saiu da margem, eu e você nós saímos da margem, sabe? Do local que era confortável, que a gente conhecia de uma certa forma, a gente saiu dos ruídos, das vozes, nós começamos então a renunciando às vontades, porque a gente começa a se despir, porque a palavra de Deus nos confronta, nós precisamos nos despir, né? A gente não pode fazer cabo de guerra com Deus, assim, a gente precisa mesmo, a palavra nos confronta à transformação, à mudança. E a gente saiu do meio da multidão, porque tinha outras pessoas também com a gente na margem. A fé, né, agrada a Deus. E vai ser sempre, por mais que esteja a multidão, vai ser sempre você e Deus. Então tem muitos, quando você está caminhando, você está perseverando, você está deixando muitos para trás, porque tem muitos que estão parados no mesmo lugar, que não estão com vontade de mergulhar e conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa, então uma pessoa nós temos relacionamento, eu converso, eu falo, eu rio, eu choro, né, com Deus, é um relacionamento. E é exatamente isso que Ele deseja, de ver que nós tenhamos um relacionamento, conversamos com Ele, que a gente aprenda, que a gente saiba reconhecer quem é Deus, porque a gente serve a Deus, mas quem é Deus? Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que me fez, tá? É muito superficial, nós temos que sair dessa margem da superficialidade. Quem é Deus? Eu preciso passar a ter comunhão, eu preciso passar a ter experiências com Deus, eu preciso passar a entender melhor com o Senhor, mas eu preciso buscá-lo. Quem não busca, não vai ter um diálogo com Deus. Quem não tenta conhecê-lo e vir buscando na sua palavra, nas suas orações, você não vai ter, né, esse contato com Deus. E Deus está ali no lugar dele esperando que você venha mais. E você percebe que o homem ele vai, mede mais 500, ele vai à frente, né, vai medindo mais 500 metros e pede para o profeta Ezequiel vir logo em seguida e o profeta vai. Então, cada passo que é dado, né, na nossa caminhada cristã, mais desafios, óbvio, vão surgir. E o Senhor nos faz andar mais profundo, né, em seu conhecimento. Eu preciso que você me conheça, né, não na superficialidade, mas eu preciso que você realmente me conheça melhor, que você vai se aprofundando em me conhecer. Lembra, temos a passagem que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou adorar em espírito e em verdade quando eu começar a ter um relacionamento mais profundo com Ele, quando verdadeiramente o meu espírito estiver ligado com o Espírito de Deus. É isso que nós precisamos. Muitos cristãos passam por situações, né, ou desistem no meio do caminho, de situações difíceis, ou desistem no meio do caminho, porque talvez tenham um conhecimento muito superficial de Deus. Mas é engraçado que a gente, como ser humano, a gente quer ter um relacionamento sempre profundo com o outro. Mas lembrando que Deus é uma pessoa, a gente precisa também ter um relacionamento profundo com Deus. Mas a gente quer sempre ter um relacionamento profundo com o outro. A gente precisa, né, além de ter, sim, boas amizades, mas de ter relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, no trabalho, mas a gente precisa também priorizar ter relacionamento com Deus. Priorizar. Deus precisa ser a prioridade. Buscar em primeiro o reino de Deus. É o que Jesus falou. Buscar o reino. Buscar no reino você está buscando a Deus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso priorizar isso. E por que a gente tem que falar isso nos tempos atuais? Nós temos que falar isso nos tempos atuais porque os tempos são difíceis e ficarão mais difíceis. E quando Jesus falou que o amor esfriaria, o amor vai esfriar dentro das igrejas, no meio dos cristãos, porque as coisas irão, infelizmente, é para convergir para a volta de Cristo. Então, se a gente não tiver alicerçado, se você não conhecer bem a Cristo, se você não tiver um bom relacionamento com o Senhor, qualquer coisa que possa passar pela sua vida, meu amado irmão e irmã, pode te levar. Pode abafar a tua fé. Pode fazer você desistir. Homens fazem desistir. Mas se a gente aprende a conhecer quem é Deus, a gente mergulha mais a fundo, porque o Senhor quer que a gente ande mais profundo, que a gente tenha um conhecimento, né, melhor e verdadeiro dele. Nada que passe pela tua vida vai te abalar, porque você está alicerçado, você sabe quem você é, e em primeiro lugar você sabe quem Deus é. E aí você está alicerçado, pode vir qualquer coisa, porque você conhece o Deus que você serve. Você conhece bem o Deus que você serve?
porque nós precisamos mergulhar para conhecer mais, porque Deus quer se revelar a nós. Tem coisas ocultas e escondidas que Ele quer falar comigo e com você, mas é preciso que nós andemos 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros. É preciso mergulhar nessas águas, porque essa água é a água da vida. Porque é a água que transforma, é onde que é algo que está morto na vida da gente, é algo que ele vem e transforma. Porque se a gente está buscando, Deus vai nos dar. Você quer mais? Então Deus vai derramar. E é assim que nós vamos conhecendo a Deus e nos relacionando com Ele. Então eu lembrei que em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 e 25, diz assim, e Jesus clamava, né, às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Olha que profundo, porque o profeta está aqui, está mostrando para nós temos que caminhar, né, e mergulhar, né, em conhecer. Mas para que eu possa conhecer melhor ao Senhor, Jesus falava assim, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Lembra, criança, folha em branco, quando a gente do batismo volta, somos como se fosse uma folha em branco. Tem que negar a si mesmo, negar o que você é, o que você era, como você pensava, como você agia, aquilo que você falava. Porque agora você está seguindo a Jesus, você é discípulo, discípula. E aquilo que é discípulo, o mestre dá um passo, você dá um passo atrás. É na palavra de Deus que vai te moldar, vai moldar a mim, vai moldar a você. É andar de acordo com a palavra, com a verdade de Deus. Então negue-se a si mesmo, tudo aquilo que você achava que era verdade, esquece. A verdade é Cristo Jesus. Mas é onde eu aprendo essa verdade? Na palavra de Deus, negando a mim mesmo, negando os meus desejos, negando o meu orgulho, negando a minha soberba, sendo humilde como Jesus foi. É assim que a gente vai caminhando, é assim que a gente vai mergulhando. E se a gente vai se despindo de nós mesmos, tirando todas essas marzelas, nós vamos mergulhando mais fundo. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou que ele venceu todas as suas aflições. Todas as minhas aflições já foram vencidas. Então nós já somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. E caminha após mim. Você tem caminhado após o Senhor Jesus? Nós temos caminhado verdadeiramente após, né, Jesus? Nós temos seguido, porque aonde nós vamos aprender a andar corretamente é exatamente fazendo o que a palavra pede para fazer. É exatamente essa a verdade. Caminhe após mim, negue-se a si mesmo, não é a sua verdade, não é o seu orgulho, não é a sua soberba, não é a sua inteligência nem a sua sabedoria. É conforme Jesus. Ele é o mestre, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, conforme ele. Quando aceitamos a Cristo, né, nós... Lembra-se, né? Por isso que eu estou falando dessas coisas, orgulho, porque a gente vem cheio de manias, a gente vem cheio de vontade, a gente vai para Cristo cheio de vontade, cheio de mania, cheio de controle, né? Então a gente tem muito orgulho, a gente tem, né, falta de perdão, a gente tem tanta coisa que vem assim numa bagagem ruim, mas o que Jesus fala é exatamente isso. Quando a gente se batiza é negar a si mesmo e renascer numa nova criatura, renascer em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos falar que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, em pertencimento, em Cristo, enxertados em Cristo. Então toda essa bagagem velha, braba, ruim, né, ficou para trás. Somos uma folha em branco. Agora nós temos que andar conforme aquilo que o nosso mestre nos ensina, aquilo que o nosso mestre nos orienta. Ele está nos orientando na palavra. Conforme, então, aprendemos a palavra de Deus, há um confronto com essa velha criatura. Tem que ter um confronto com a velha criatura. Tem que ter um confronto com o seu orgulho. Tem que ter um confronto, sabe, com os seus medos. Tem que ter um confronto, sabe, com a sua inveja. Tem que ter um confronto, sabe, com as suas mentiras. Tem que haver confronto, porque você é a nova criatura. Você já passou pelas águas. É você com Deus agora, você caminha com Jesus. Quem caminha com Jesus, nova criatura é. E a palavra de Deus, ela vem confrontando exatamente isso. Então, é o negar-se a si mesmo. A água na cintura, então, você está mergulhando cada vez mais. Opa, já chegou na cintura, quer dizer que você está indo. E que você está se despindo. Lembra daquela roupa? Está muito pesada, agora, a água agora está na cintura. Pô, vou ter que tirar o resto das roupas, porque eu não tenho mais como
forças para caminhar. Então, é o se entregar verdadeiramente ao Senhor. É se entregar, sabe? Se despir mesmo, se negar de si mesmo. É preciso se despir do velho homem. É necessário também examinar as palavras, porque ali, né, e examinando as suas práticas, perdão, de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso pegar a palavra de Deus para trazer para o meu benefício, não é isso. Eu tenho que dizer, olha só, o sentimento que eu estou tendo é de acordo com a palavra, e não pegar a palavra para me cobrir. Eu vou pegar isso aqui porque está dizendo porque eu fui vítima. Não, é o contrário. Você tem que ver, será que o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo está de acordo com a prática da palavra? É isso. Então, assim, é examinar. E eu lembrei, né, em 1 Coríntios 11, no versículo 28, que quando Paulo fala aos coríntios em relação a como se deve cear, né, o procedimento, e ele fala assim, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo. A gente tem parado para pensar de como a gente está, porque assim, nós nos preocupamos muito com a opinião do outro, mas nós não nos preocupamos com a opinião de Deus, como Deus me vê. Como Deus está me vendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Com quem eu estou andando, né? E com quem essas pessoas eu estou andando, o que eu estou fazendo. A gente se preocupa com a opinião do outro, mas a gente não tem que se preocupar com a opinião do outro. A gente tem que se preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito. Porque é a nossa vida no céu, né? A nossa salvação. A gente tem que se preocupar com aquilo que Deus está vendo. Filha, tá ótimo. Filho, tá? Você está andando no caminho, continue assim. Ou então, filho, filha, não é por esse caminho, não é desse jeito, não é com essa fala, não é com essas ações, não tá legal. Então, examina-se o homem a si mesmo para falar, Senhor, será que a gente tem que parar para pensar, será que Deus está se agradando com aquilo que eu estou fazendo? Como é que eu vou examinar a mim mesmo? Confrontando com a palavra. Será que eu estou fazendo de acordo com a palavra? Eu estou indo ali, né, fazendo as coisas que Deus me pede, como está na palavra de Deus? Será que eu estou com o coração quebrantado? Será que eu estou perdoando, verbalizando isso, perdoando meus irmãos, minhas irmãs? Eu estou, né, ajudando o próximo? O que eu estou fazendo, né? Então, assim, minhas amadas irmãs, além da fé, é óbvio, que agrada ao Senhor, a gente precisa também ver a nossa caminhada cristã. Senhor, se você perceber, Senhor, eu acho que eu tô parada, então busca o Senhor. Senhor, eu estou fraca nessa área. Senhor, eu estou fraco nessa área. Me fortaleça. Senhor, derrama a tua força para que a tua força me aperfeiçoe. Porque, né, como o apóstolo Paulo falou, né, quando eu sou fraco é que eu estou forte. Por que está forte? Porque é o poder de Deus que aperfeiçoa ele. Nas fraquezas que ele tem. Então ele se torna forte. Então peça ao Senhor, se tem áreas na sua vida que você ainda não conseguiu abrir mão, tem áreas na sua vida que você ainda está ali preso ou presa, você precisa pedir que a força do Senhor, que o poder dele aperfeiçoe você. É assim como o apóstolo Paulo. Quando sou fraco, eu sou forte. Sou forte porque o poder de Deus está aperfeiçoando ele nas fraquezas que ele tem. E assim ele vai fazer comigo e com você também. Peça ao Senhor para fortificar. E assim você também vai estar glorificando o nome do Senhor. Você está exaltando o nome do Senhor. Então, minhas amadas irmãs, hoje em dia é tudo gospel, é tudo moda. É porque é uma banda, é um cantor, etc. Não, mas infelizmente a palavra de Deus, o que Deus significa, o que Deus é, não é modinha. Nós estamos realmente servindo a um Deus todo-poderoso que existe, né? Ele existe, é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar. E quando falo em despir, quando a gente vai para Deus e Jesus fala que a gente precisa se despir, porque a gente veio de uma natureza pecaminosa, o pecado entrou no mundo depois de Adão e Eva, e a gente precisa arrancar, né, tirar essa natureza pecaminosa. Nós não devemos andar na carne, nós devemos andar onde? O que a palavra diz? No Espírito. Então, para que eu consiga, eu e você, andar no Espírito, é preciso renúncia, é preciso entrega, é preciso busca. Sabe, nós estamos lidando com um Deus todo-poderoso. Não há outro Deus em lugar nenhum como o nosso Deus. E Ele nos ama. E Ele quer ver os seus filhos e filhas mais parecidos com Ele. Ele não quer ver mais essa natureza pecaminosa. Ele quer
ter relacionamento com você, está conversando com você, está sendo pai para você e para mim, está sendo um Deus todo-poderoso, como um bom pastor para mim e para você. Mas é preciso busca, é preciso renúncia, é preciso realmente mergulhar mais. É preciso aqueles que mergulham, aqueles que buscam o Senhor, conseguem realmente mergulhar no seu sobrenatural. Você consegue realmente ter um relacionamento genuíno com o Senhor. É o seu espírito com o Espírito de Deus. Esses aí são os verdadeiros adoradores do Senhor. Então, nós vamos agora para o nosso terceiro estágio. Esse estágio 3 é as águas mais profundas, quando ele fala aqui que já era um rio, já havia esse, né, porque as águas já tinham crescido, então virou um rio, e eram águas que não podiam mais nadar, tá? Então, não podia andar, perdão, só nadando, só tinha que nadar, então você mergulhou. Quanto mais a gente se entrega ao Senhor, mais profundo a gente vai. Quanto mais a gente consegue se despir, quanto mais a gente consegue ser humilde, quanto mais a gente consegue, né, buscar verdadeiramente o Senhor, cada um tem o seu processo. A gente não pode estar olhando pelo processo do irmão e da irmã. Cada um, a busca é sempre individual. É você e Deus, você e Deus. Que você busque, né, a Deus. E quanto mais as pessoas perceberem a presença de Deus na sua vida, vai ser inspirador para as outras pessoas. Mas a gente não deve ficar preso o tempo todo olhando, né, o crescimento do outro, porque a gente não sabe o quanto o outro orou, o quanto o outro buscou, e aí a gente vê, né, despontando, a gente vê servindo, às vezes com um pouco mais de destaque, mas você não sabe o quanto essa pessoa buscou, o quanto essa pessoa mergulhou, e mergulha, né, porque a gente tem que continuar realmente mergulhando no Senhor, aprendendo mais dele e deixando ele, né, trazer as verdades, aquilo que está oculto para a gente conhecer mais. Então, as águas mais profundas. Quanto mais, então, perseveramos, né, no caminho do Senhor, perseveramos na fé no Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos deixamos, né, nos despimos e deixamos ele nos moldar, trabalhar em nós, né, mais espirituais nos tornamos e menos carnais ficamos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Então, que a gente possa andar no Espírito. Porque a carne, ela tem que estar sujeita ao nosso Espírito. Não é a carne, as nossas emoções, né? Não é aquilo que pensamos, não é aquilo que agimos, né? Não é aquilo que... Não é a carne. Nós temos que andar no Espírito, porque Deus é Espírito. E Ele quer que a gente chegue nesse nível, Espírito com Espírito, para que a gente ore, clame, adore, né? Conheça mais ao Senhor. E em 2 Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro, com a sua sabedoria, com a sabedoria do Espírito, disse: cresçam. Uma ordem, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando você crescer, quando eu e você crescemos na graça e no conhecimento do nosso Deus, nós exatamente iremos exalar o bom perfume do nosso Deus. Iremos exalar, né, e falar, e andar, e agir na verdade desse Deus, que é na verdade da palavra. Quando a gente crescer, nós iremos exaltar o nome de Jesus. Ele fala: cresça, porém, na graça e no conhecimento. Cresça, não para a sua vanglória, mas ao crescer, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que o nome de Deus na sua vida seja exaltado. Que você seja, né, esse espelho, a imagem e semelhança de nosso Deus. Que a gente realmente possa mostrar essa semelhança através de mim, através de você. Né? E a gente vê aqui que na passagem do caminhar do apóstolo, né, do profeta Ezequiel, o homem que caminhava com Ezequiel, ele ia na frente medindo, ele ia na frente e media, e Ezequiel andava em seguida. Né? Aqui na minha versão, homem, eu já vi versão chamando de anjo, mas eu vou ficar com a minha versão que eu li, né, como homem. E eu quero dizer, minhas amadas irmãos e irmãs, você não passa nada nessa vida, seja coisa boa, seja coisa ruim, sozinho. Você não está sozinho. Quando você crê em Deus, quando você verdadeiramente crê no Senhor e você deixa, né,
a sua vida nas mãos do Senhor, você não passa nada sozinho. Jesus faz, né, passar, né, faz passar por esse processo de amadurecimento da vida da gente, mas você não passa sozinho, nunca vai estar sozinho, ele vai estar junto com você, ele vai estar caminhando junto com você. Ele vai com você em todos os processos, né? Porque o processo que Deus nos dá, ele estimula para que nós voltemos cada vez mais para Ele. O processo que nós passamos, ele faz com que a gente amadureça, mas em crescimento, que cresça na graça e no conhecimento de Deus. Você vai buscar solução em quem? No homem, no seu vizinho, no marido? Não, a solução está sempre no Senhor. Por isso que Ele vai preparando, né, o caminho. E Deus, ele sabe o tempo, né, para a gente avançar, ele sabe o tempo, a hora que você vai precisar passar por um determinado processo de amadurecimento, mas tem pessoas, o Senhor está sempre promovendo o nosso crescimento, mas tem pessoas que paralisam, que se atemorizam e que não querem andar. É o direito delas. Assim, até ouvi falar assim, o livre-arbítrio. Mas Deus, ele sempre vai proporcionar esses estágios, né? Esses processos. Mas você, às vezes, repete vários processos. Por quê? Porque você não se submete ao processo. E acabam certas coisas na área da sua vida se repetindo. E aí você está no mesmo processo, passa por quase a mesma situação. As pessoas, às vezes, até mudam, e mudam. Mas o processo é o mesmo. Você precisa, às vezes, numa área de cura, às vezes você precisa pelo perdão, às vezes você precisa passar pelo processo, né, de uma libertação, mas você para. E aí quando você para no processo, você não caminha, você não mergulha, então esse processo fica repetindo até que você consiga e entenda que esse empurrão, essa promoção que Deus está fazendo, sabe? Esse processo não é para te ver pior, mas é para te elevar espiritualmente, para que você cresça espiritualmente, para que você passe a depender mais de Deus, para que você passe mais a entender que Deus está te fazendo algo bom para te promover lá. A palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Somos mais do que vencedores. Então, nós já somos vencedores em todas as situações que nós passamos, independente das circunstâncias, né? Ele nos chama, Jesus, ele nos chama, Deus nos chama a caminhar e a confiar nele. Ele não quer que você paralise por nenhuma circunstância, ele quer que você continue caminhando, porque assim ele vai agindo em você e você vai passando por esse processo. E uma coisa aqui para a gente finalizar, e o que me chamou a atenção, as águas são águas de vida, são águas purificadoras, são águas que saem do trono de Deus, que muda a vida, né? Que muda a vida da gente, traz vida onde que estava morto, tem vida, né? Floresce, a gente frutifica, é isso que Deus quer ver da gente, frutificando nele, sabe? Alicerçado, ligado na videira verdadeira, é isso que Deus quer, amadurecimento, vem até mim, venha após mim, negue-se a si mesmo, mergulhe mais, se aprofunde mais em me conhecer, porque assim você vai me conhecer melhor. Mas aqui no versículo 11 desse Ezequiel 47, dessa passagem, fala assim: mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. O que me chamou a atenção é exatamente quando as pessoas desistem de Deus, se desviam do caminho do Senhor e não voltam, ou fica por um tempo exatamente aqui, parados, longe do Senhor. Quando você sai da rota da vida, quando você sai, né, da rota onde está passando essa água purificadora, quando você sai do Senhor, você vai ficar exatamente com charcos, você vai ficar nos seus pântanos, né, nas suas próprias lama. Aqueles que param no meio do caminho, desistem, é isso, são deixados a viver a sua própria, né, a sua própria vida infrutífera. Então eles não terão essa água da vida, né, para movimentar para movimentá-los, né? Isso eu falo movimentar no interior, movimentar no seu espírito, movimentar na sua alma, né? A água purificadora. Então eles vivem a vida que eles acham que até aqui tá bom, né? Eu não preciso de Deus, então assim, eu vou viver a minha vida até que viva uma vida infrutífera, vivendo a sua vida infrutífera. Então eles estão ali nos seus charcos, estão nos seus pântanos. E assim, a gente tem visto muitas pessoas quando desistem de Deus, infelizmente, e elas passam por um processo, um período tão difícil. Não quer dizer que com Jesus a gente não passe por processo, assim, por momentos difíceis, perdão. A gente passa, mas a gente sabe que passando com Jesus é totalmente diferente.
né? Passando com Jesus é outra situação, é Ele que leva o fardo pesado. Ele troca, né, o seu fardo pesado, o meu fardo pesado, pelo dele que é leve. E Ele pede que a gente continue confiando e caminhando, perseverando em fé. Mas quem abandona Deus fica parado, vira lodo. Então volta a ficar em si, né? Fica naquele ciclo, né? Olhando para o seu próprio umbigo, olhando pelas suas questões e não permitindo, né, o Senhor naquele momento, né, fluir com as suas águas. Então que a gente tenha muito cuidado. O amor esfriará. Eu acho que essa parte aqui encaixa muito bem, né? O amor esfriará. Não deixe que o amor por Deus, o amor pelas outras pessoas esfrie na sua vida. Nós somos feitos para ter por um Deus totalmente bondoso, um Deus relacional. Ele é um Deus que quer ter, né, essa comunhão conosco, essa conversa, essa troca, mas que a gente possa manter acesa, manter acesa a chama que Deus, né, colocou em nós, manter também essa água fluindo para que a gente possa ser como lá o ribeiro plantado, a árvore do ribeiro plantado no Salmo 1, que dá seu fruto no tempo certo. Mas só vai dar fruto no seu tempo certo aquele que busca verdadeiramente o Senhor, aquele que realmente entende que sem Deus não tem, sabe, não tem como viver, não tem outra solução se você não tiver Deus na sua vida. E nós precisamos nunca esquecer que nós viemos de um Deus eterno. Nós também somos um Deus eterno. E nós também somos eternos. E nós precisamos amar a esse Deus, porque nós estamos aqui, é um tempo temporário. É um tempo passageiro. E nós precisamos, nesses tempos difíceis, a gente tem que colocar a nossa vida, colocar a vida da nossa família, colocar, sabe, diante de Deus e trazer o reino de Deus, trazer a presença de Deus verdadeiramente na sua vida. E tudo Ele transforma, porque quando você clama ao Senhor, quando Deus está verdadeiramente na sua vida, tudo muda, tudo modifica, tudo é transformado. E cada um tem o seu processo, cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu tempo. Mas que você continue caminhando mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, e que você mergulhe nesse rio de Deus, e que você não saia desse rio de Deus. E deixe esse rio de Deus movimentar você, movimentar os seus sentimentos, os seus pensamentos, movimentar o seu interior, mudar o seu caráter, mudar o seu posicionamento. Deixe o rio de Deus fluir, deixe o rio de Deus jorrar, sabe, para que possa trazendo essa transformação. E assim nós não podemos também, óbvio, as pessoas que estão ao nosso redor verão exatamente isso, a imagem de Cristo através de mim, através de você. As outras pessoas irão ver, né, o quanto de Deus você tem, o quanto, né, de amor de Deus que você tem, o quanto você, nossa, como você suporta tantas coisas, tantas perseguições, aconteceu isso, aquilo. Por quê? Você fala, porque eu tenho Deus verdadeiramente na minha vida. Ele é meu alicerce, né? Ele é o Deus soberano que me protege. Né? Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Então, assim que você vai responder às pessoas. Então, que Deus, sabe, colocou muito no meu coração. Vocês precisam me buscar, vocês precisam me adorar, vocês precisam me conhecer mais, porque os tempos são realmente, vai ficar mais difícil. E se a gente não tiver fé alicerçada mesmo no Senhor de verdade, a gente não vai suportar, minha amada irmã, meu amado irmão. Que nós possamos, então, realmente ser aqueles que buscam e que mergulham, para que a gente possa exatamente, né, ver o sobrenatural de Deus transbordando na nossa vida, para que Deus possa falar cada vez mais a nós e ao nosso coração. Amém? É essa palavra que eu deixo nesta noite como reflexão, que o Espírito de Deus possa falar aos corações dos meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos verdadeiramente, né, que o Espírito de Deus nos ajude a nos quebrantar, né, diante dele, a buscar de verdade, a entender que nós somos totalmente dependentes, que nós precisamos melhorar sim, cada um de nós, e que nós possamos realmente, verdadeiramente nos deixar que o Espírito de Deus nos molde, que essas águas purifiquem-se, sabe, aquilo que ainda não está ajustado, que leve, né, nessas águas, e que nós possamos verdadeiramente abraçar a Deus, buscar a Deus, amar a Deus. É isso que importa nesse momento. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E quando você verdadeiramente buscar, você vai ver, meu amado irmão e irmã, as coisas irão mudar e a sua vida vai mudar. Então creia nisso, creia no Senhor.
né? Creia exatamente naquilo, porque Ele é um Deus bom e bom eternamente. E a vontade dele para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus possa falar mais ao coração de vocês. Que Deus possa, sabe, transbordar esse rio de água viva. Eu vou orar aqui. Senhor, nós falamos de ti. Nós falamos, Senhor, ó Deus, do teu rio de vida, do teu rio que jorra. Mas nós falamos também, Senhor, de renúncia, de buscar a ti. E hoje o Senhor colocou isso no nosso coração. Vocês precisam me buscar, vocês precisam me conhecer mais. Senhor, arda em nossos corações, Pai, o querer te buscar mais, o querer te conhecer mais, o te buscar, Senhor, em oração, em louvor, buscar na tua palavra, ler a tua palavra, amar a tua palavra. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa tocar em cada vida que está aqui assistindo nesta hora, Senhor, esta live e aquelas que irão assistir. E que os rios de águas vivas agite a vida de cada um, Senhor, por dentro, no seu interior, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E vá, Senhor, ó Deus, Pai, trazendo vida, Senhor, aonde não tem vida. E que o Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, ó Deus, caminhar mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros em conhecimento, em profundidade, né, de conhecer mais a Deus, de amar mais a Deus. Que nós possamos nos despir. Todos nós precisamos nos despir, Senhor, de coisas, mas que o Senhor está caminhando conosco. Caminhe, Senhor, segura as nossas mãos, que a gente possa, Senhor, ó Deus, entender mais, Senhor, a cada dia quem é o Senhor e o que o Senhor deseja de nós. Quando nós entendemos quem é Deus, ó Pai, a nossa identidade, ela é restaurada, ela é posicionada corretamente, porque se nós entendemos quem é Deus e nós entendemos quem somos em Deus, nós temos a nossa identidade restaurada. Então eu desejo que todas as identidades dos meus irmãos e irmãs sejam restaurados, para que eles possam entender que eles são filhos amados e amadas do Senhor, que eles são remidos, lavados, são perdoados, né? Em nome de Jesus, eles são separados. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe. E aqueles ainda que não conhecem a Ti, que possam arder um amor incondicional ao ouvir esta palavra e que possam entregar os seus caminhos ao Senhor. É assim que eu oro e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma das minhas irmãs e irmãos que estiveram comigo até aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês. E que o Espírito de Deus fale mais aos seus corações. Fique na paz do Senhor, Deus os abençoe ricamente até a próxima live, até a próxima oportunidade. Beijo no coração de vocês, meus queridos. Fiquem na paz. Amém.